Oi, gente! Eu sou a Kelly. Eu sou o João. Nós somos estudantes de letras e esse é o canal Vai um Livro Aí! Então, gente, no vídeo de hoje é sobre Morte e Vida Severina. Sim, essa obra é um poema escrito pelo João Cabral de Melo Neto nos anos 1944 e 1945, quando essa obra ela foi publicada. O pernambucano João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife em 6 de janeiro de 1920. Morreu em 9 de outubro de 1999 no Rio, com 79 anos. Ele foi vítima de um ataque cardíaco. João Cabral, ele foi considerado engenheiro de formação. Por quê? Porque a poesia dele era tão bem construída, colocava as palavras tão certamente no lugar que deveria, que ele foi intitulado com esse título. E também porque ele era engenheiro, então foi meio que já por ser engenheiro, e era muito bom construindo. A construção da poesia dele era Exatamente, perfeita. nossa. E aí, Clarice Lispector era muito intimista. Enquanto Guimarães Rosa era muito regionalista. Mas já João Cabral, ele trabalhou diversos temas, então ele é bem amplo a poesia dele. Isso, esses três escritores, eles se situam no modernismo brasileiro. Ali na geração, o João Cabral de Melo Neto na geração de 1945. João Cabral de Melo Neto, era um escritor de poesias, e quando se trata de poesias dentro do modernismo, a gente não consegue definir um tema exato de temáticas trabalhadas nesse universo. Eles trabalhavam de tudo, mas sempre com um viés social e um viés político. Tanto é que a poesia deixou de ser intimista e passou a ter um cunho formalista. Diferentemente de, como a Kelly falou, de escritores da prosa, como Clarice e Guimarães Rosa. Clarice, como a Kelly disse, com a vertente intimista, e Guimarães regionalista. Então a gente tem que entender que o João Cabral de Melo Neto escreve no contexto da terceira fase do modernismo. Modernismo é aquele movimento revolucionário que teve a Semana de Arte Moderna em São Paulo no ano de 1922. Então, um movimento revolucionário que trouxe esse viés político e social para dentro da literatura, e uma literatura de crítica, uma literatura brasileira. Morte e Vida Severina é um poema trágico que relata o alto de Natal pernambucano. Mas vocês podem estar se perguntando, o que é um auto? Um auto é basicamente uma composição teatral do subgênero da literatura dramática. O auto ele surgiu ali na Espanha, mas em língua portuguesa ele se iniciou com Gil Vicente. E certeza que vocês todos devem conhecer o auto mais famoso de Gil Vicente, que é o Alto da Barca do Inferno. Também tem o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que a gente já gravou o vídeo do Santa e a Porca. Então o auto é basicamente isso, é uma composição teatral do subgênero da literatura gramática. É como se fosse em forma de teatro, mas é um poema, tem a estrutura de um poema, nesse caso do João Cabral de Melo Neto. Bom, agora a gente vai ler a primeira parte da narrativa. Essa narrativa, esse poema, é dividido em 18 partes. No início de cada parte, o autor explica pra gente o que vai acontecer e logo começa o poema. Bom, primeira parte. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Marias, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor daqui dessa Seis Maria. Como então dizer quem falo, senhorias? Vejamos. É o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites do Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade. Até gente que não é nascida.
Somos muito severinos, igual em tudo e iguais na sina. A de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. A de tentar despertar terra sempre mais extinta. A de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. A narrativa do poema fala sobre Severino, que vai sair do interior de Pernambuco e fazer uma caminhada até o Recife. E aí ele tenta procurar vida, só que nessa caminhada só encontra a morte. E também, e aí com isso ele ficou deprimido e já vai para um lado bem pessimista e ele tenta suicídio. Só que aí chega o nascimento de uma criança. E com a chave dessa vida, que era o que ele estava procurando, ele não suicida e aí vai para um outro questionamento, tipo uma outra filosofia, porque ele finalmente, depois de tantas mortes, encontrou vida. Isso. Basicamente esse é o enredo da narrativa. É o Severino que está cansado da miséria do Nordeste e ele tenta buscar a vida em Recife, porque ele fala, eu vou chegar em Recife, eu vou encontrar melhores condições de vida, o mar. Tanto é que todo o percurso da narrativa, todo o percurso que o Severino caminha durante toda a obra é seguido pelo rio Capibaribe. O rio Capibaribe, a gente pode até dizer assim, que pode ser até um personagem da narrativa, porque ele segue o rio indo em direção até o Recife. E ele vai mesmo com esse intuito de buscar a vida, de sair da seca, mas acontece o que ele não esperava. Ele, durante todo o trajeto, ele encontra apenas morte. Ele encontra morte matada, ele encontra morte por doença, ele encontra todos os tipos de morte possíveis, e ele começa a compreender que essa é uma condição dos severinos, né? Isso é muito interessante, porque a palavra Severino, o nome dele, ele ganha um tom de adjetivo dentro da narrativa. O Severino não é mais aquele homem, o Severino. É um nome que caracteriza todo um grupo social. Tanto é que essa era uma das características dos autos medievais, que é a construção da alegoria. A alegoria é você construir uma imagem que funciona como um arquétipo, né? Que representa um grupo social, determinadas pessoas. E a imagem do Severino é uma imagem arquetípica, é uma alegoria. É um grupo constituinte ali daquela sociedade, daquela região, que sofre das mesmas coisas. O famoso estereotipo. É um estereótipo, ele é estereotipado dentro daquela figura. Aquela figura do sofredor, aquela figura do interiorano ali do Nordeste, que sofre, que batalha com a seca e todas essas problemáticas. E aí ele segue o seu percurso, né? Ele encontra outras pessoas fazendo sepultos, enterrando. Ele encontra uma mulher numa casa que começa a discutir com ela sobre profissões, o que ele vai fazer da vida. E ele vai falando das habilidades que ele tem e ela fala, olha Severino, nessa terra no Nordeste, suas habilidades não servem para nada. Aqui no Nordeste servem as carpideiras, que são aquelas que choram nos velórios, e o pessoal, e os coveiros, né, que enterram. Então, assim, ele encontra a morte absolutamente por todo o lugar que ele passa. Onde Severino vai, tem morte, né? Morte por fome, morte por emboscada, morte por velhice. E que também tenta ser uma caracterização do que está acontecendo no sertão. Tipo, nessa viagem que pensou que ir pro Recife ia encontrar uma outra visão de vida que não era a que era dele, encontrou a mesma, encontrou morte. E sempre lembrando que esse é um auto de Natal. Então a história do Severino, ela se assemelha bastante à história cristã que nós conhecemos de Jesus Cristo. Tanto que o nascimento daquela criança pode ser muito bem significado como o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Simboliza muito essa luta do homem, o homem que peregrina buscando melhores condições de vida, mas ele só acha morte, ele só acha, digamos assim, pecado. Porque nesse caminho de peregrinação era para encontrar uma outra coisa. Era para encontrar a vida. E acaba que, né, no final ele chega em uma ponte, ele pensa em suicídio, e ele conhece um homem esse homem recebe a notícia que o filho dele nasceu. E com o nascimento do filho, né, que tem toda uma construção alegórica, porque o filho nasce ali na manjedoura também, o filho nasce ali num presépio, as pessoas vão levar presentes ao filho, tem videntes que vão levar previsões a essa criança. Então há uma construção alegórica, e por meio do nascimento dessa criança,
O Severino desiste da morte e resolve optar pela vida. Ele resolve optar por esse caminho da vida. E essa parte da nascimento da criança, e ela recebendo os presentes, é linda, maravilhosa. gente, é fantástico. Ela é muito boa. É fantástico. Ela literalmente pode ver a construção de palavras bem feita, que nem a gente falou antes, que o João Cabral de Melo Neto, ele consegue construir. Porque aquela parte ficou muito linda, boa. É muito linda. E representa tudo isso que a gente acabou de falar, né? Porque aí ele encontra essa criança, encontra a vida e ele para de pensar na morte, porque tanto é pra ele não suicidar. Isso. É um pare pra ele não... Pra ele não se matar. Ele encontra a vida e assim acaba o desfecho da narrativa. Ele seguindo pelo rio Capibaribe em busca de vida, mas ele só encontra morte e só encontra personagens relacionados à morte que sofrem como ele. E quando ele chega no Recife e ele pensa que ele vai encontrar a vida, ele encontra a mesma terra devastada, a mesma terra cheia de dificuldades, cheia de mortes, mas uma terra pantanosa, enquanto lá no interior ele tinha uma terra seca e tudo mais. Essa é uma diferença estabelecida. Mas ele encontra a mesma coisa, a morte. Bom, gente, agora a gente vai ler com vocês um trecho da narrativa que é muito interessante. Como nós havíamos falado, no final do poema, o Severino está numa conversa com um senhor que ele encontra ali no Recife, assim que ele chega, chamado José. Essa conversa é interrompida porque José é avisado do nascimento de seu filho, que nesse caso simbolicamente representa o nascimento de Jesus Cristo, quando a gente analisa que esse é um alto de Natal. E aí é interessante ver as pessoas do Nordeste levando presentes ao menino José. Essa parte eu falei pra vocês agora. E a gente pode observar, que nem a gente estava falando antes, que ele era um engenheiro de formação, de poesia também, como ele encaixa perfeitamente as palavras, como é incrível esse encaixamento. Então vamos lá. E além do fato de encaixar as palavras, nessa parte é interessante a gente notar como que essa figura do nordestino, desse homem pobre, é representada. É muito rica essa representação. Ok, vamos lá. Começa a chegar pessoas trazendo presente para o recém-nascido. Minha pobreza tal que não trago presente grande. Trago para a mãe caranguejos pescados por esses manjes. Mamando leite de lama, conservará nosso sangue. Minha pobreza tal que coisa alguma posso ofertar. Somente o leite que tenho para meu filho amamentar. Que aqui todos os irmãos de leite de lama de ar. Minha pobreza tal que não tenho presente melhor. Trago esse papel de jornal para lhe servir de cobertor, cobrindo-se assim de letras. Um dia virar doutor. Nossa, essa parte é linda. Essa parte é linda. Essa é a minha favorita. Vamos lá. Minha pobreza tal que não tenho presente caro, como não posso trazer um olho de água da lagoa do Cerol. Trago aqui a água de Olinda, a água da bica da Rosário. Minha pobreza tal que grande coisa não trago. Trago esse canário da terra que canta sorrindo e diz talo. Minha pobreza tal que minha oferta não é rica. Trago daquele bolacho de água que só em Paudalha se fabrica. Minha pobreza tal que melhor presente não tem. Dou esse boneco de barro de Severino de Trabuculhem. Minha pobreza tal que pouco tenho que dar. Dou da pitu que o pintor Monteiro fabrica em Gravatar. Trago abacaxi de Goiânia e todo o estado rolete de cana. Eis outros chegando agora, apanhando nos cais da aurora. Eis tamarinos da jaqueira e jaca da tamarineira. Mangabas do cajueiro e cajus da mangadeira. Peixe pescado do passarinho, carne de boi dos peixinhos, ciris apanhados no lamaçal, que já no avesso da rua imperial, mangas compradas nos quintais ricos do pinheiro e dos aflitos, goiamus dados pela gente pobre da Avenida Sul e da Avenida Norte. E é interessante que conseguem oferecer para essa criança que nasce, são coisas ali da região, são coisas simples, então, quem jornal. fala minha pobreza tal minha pobreza tal que eu só consigo dar isso, só consigo ofertar isso. Então, assim, são jornais, são frutas da região, são caranguejos que eles pescam ali no mangue. Então, assim, a gente já consegue ver toda essa pobreza mesmo social naquela região. E a gente também vê, tipo,
a diversidade que tem, né? Isso, tipo, a a diversidade diversidade linguística e cultural, tipo, olha o nome dessas frutas. Exatamente. E tudo isso. A gente consegue ver essa diversidade linguística, inclusive, nos termos que eles usam, das plantas, dos animais, das frutas e de tudo mais. Agora eu vou ler uma parte pra vocês que fala de duas ciganas que chegaram para encontrar esse menino. A parte diz assim: falam as duas ciganas que haviam aparecido com os vizinhos. Atenção, peço, senhores, para esta breve leitura. Somos ciganas do Egito, lemos a sorte futura. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a engatinhar por aí com aratus. Aprenderá a caminhar na lama como goiamuns. E a correr o ensinarão os anfíbios caranguejos, pelo que será anfíbio como a gente daqui mesmo. Cedo aprenderá a caçar, primeiro com galinhas, que é catando pelo chão tudo que cheira comida. Depois aprenderá com outras espécies de bichos, com porcos nos monturos, com os cachorros nos lixos. Vejo-o, uns anos mais tarde, na ilha Maruim, vestido negro de lama, voltar da pesca de ciris. E vejo ainda maior, pelo imenso lamarão, fazendo dos dedos iscas para pescar o camarão. Atenção, peço, senhores, também para minha leitura. Também venho dos Egitos. Vou completar essa figura. Outras coisas que estou vendo são necessárias que eu diga. Não ficará a pescar gererê toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo daqui a planura que é a vida do homem de ofício. Bem mais sadia que os mangues. Tem embora precipícios. Não vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro, não é de lama, é de graxa da sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador da maré, que vemos aqui vestido de lama da cara até o pé. E mais, para que não pensem que em sua vida tudo é triste, vejo coisa que o trabalho talvez até lhe conquiste, que é mudar-se destes mangues, daqui do Capibaribe, para um mocambo melhor nos mangues do Beberibe. Gente, olha como que é fantástico. Ela prevê a vida dele e, consequentemente, a vida de todos os severinos. Que se não for uma vida catando caranguejo no mangue, é uma vida com a cara suja de graxa dentro de uma máquina, dentro de fábricas operárias. Então é isso que resta a esse ser que vive naquela região e a esse arquetípico que é construído dessa figura. E ela fala, mas não se esqueçam, ele vai ser uma coisa melhor na vida. Eu consigo ver ele saindo desses mangues para ir nos mangues de lá. Então assim, não importa, ou ele vai trabalhar numa fábrica, ou ele vai trabalhar colhendo caranguejos, mas do mangue ele não sai. Ele pertence àquele lugar, o Severino é daquela terra. Então aí, né, tece toda uma crítica social muito bem elaborada. E como a Kelly falou, muito bem escrita pelo João Cabral de Melo Neto. Ele é fantástico. Uma bela formação. Das palavras, é lindo. Ler Morte e Vida Severina é lindo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Espero que quem está acompanhando o nosso maratona do vestibular da UFO esteja estudando muito e que nossos vídeos estejam ajudando para o desenvolvimento da teoria. Sim, o nosso grande intuito é esse, que os nossos vídeos ajudem vocês a acertar as questões no vestibular e que vocês consigam refletir mesmo sobre as obras narrativas e sobre a literatura pela literatura. Não como é bom ler, né? Isso, como é muito bom ler. incentivar a literatura, que esses livros te tragam muito mais do que, tipo, nossa, eu vou fazer para passar no vestibular. Não, que eles tragam ensinamentos para a vida, reflexões e críticas, porque a literatura tá aí para incomodar, para mexer na ferida. Então é isso, gente. Muito obrigado. Beijos.